Olá pessoal, nós estamos de volta aqui no nosso LAC Concursos para tratarmos aí de mais um tema de atualidade. E na aula de hoje a gente vai falar aí a respeito da deliberação do Supremo Tribunal Federal, na voz aí do ministro Edson Fachin, que determinou a perda do mandato do deputado federal Paulo Maluf, do Partido Progressista de São Paulo, e o seu imediato recolhimento, a uma detenção para o cumprimento de pena, de corrupção praticado por ele e julgado em caráter terminativo pela Corte Suprema do nosso país. Bom, para a gente tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão, a gente precisa voltar no tempo. Lembre-se você que a carreira de Paulo Maluf ela é marcada por escândalos e por controvérsias. Paulo Maluf foi, por exemplo, da base aliada do governo do regime militar. Paulo Maluf foi lá candidato a presidente da República, representando o regime militar no início do processo de democratização. Você se lembra que em 1984, o então deputado Dante de Oliveira, do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, vai tentar emplacar uma modificação na Constituição Brasileira de 1967-69, propondo eleições diretas para presidente em janeiro de 1985. Era o início daquilo que ficou denominado de campanha direta já. Essa campanha direta já teve a adesão de um núcleo político bastante diversificado. Você teve no mesmo palanque Fernando Henrique Cardoso, Leonel Brizola, Lula, Miguel Arraes. Tivemos lá intelectuais e artistas, como, por exemplo, Fernando Gabeira, Fafá de Belém, Chico Buarque de Holanda, dentre outros. Essa manifestação, que foi uma manifestação democrática, numa luta para que os brasileiros pudessem eleger livremente o seu presidente, não teve êxito junto ao Congresso Nacional. O Congresso ainda era dominado pelos militares e a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada. No entanto, surpreendentemente, em janeiro de 1985, eu tenho uma eleição indireta entre o candidato do regime militar, pelo partido do PDS, de um lado, portanto, o senhor Paulo Maluf, e do outro lado, o Tancredo Neves, representante do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, atual PMDB, e avô do ex-governador de Minas Gerais, hoje senador pelo Estado. Nós estamos falando da figura de Tancredo Neves, e agora do ex-governador Aécio Neves, envolvido nos escândalos do grupo JBS Friboi, com possível recebimento de propina pago por Joesley Batista. A gente sabe, então, que, surpreendentemente, o mesmo Congresso que rejeita a emenda Dante de Oliveira vota massivamente em Tancredo Neves. E aí Paulo Maluf perde a eleição para presidente como candidato do regime militar. Passado então a ditadura militar, a gente se recorda que Tancredo Neves, infelizmente, um dia antes da posse, baixa o Hospital de Base de Brasília e nunca mais sairá do meio hospitalar. Ele vem a falecer poucas semanas depois. E aí assume o vice, que era José Sarney. José Sarney, hoje no PMDB, mas que outrora fora líder da bancada do regime militar no Congresso Nacional. Paulo Maluf vai trocar de partido depois do processo de redemocratização e, ao longo da sua carreira histórica, foi, por exemplo, prefeito da cidade de São Paulo, deputado federal eleito em mais de um mandato e por aí vai. Durante a sua carreira política, ele sempre se envolveu em grandes escândalos de suspeita de corrupção. Em São Paulo, quando foi prefeito e pela qual ele foi condenado agora pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi acusado de desviar milhões de reais de obras públicas da capital paulista, onde parte desse dinheiro foi parar numa conta na Suíça,
onde você tem a assinatura dele, da esposa dele e do filho dele. O beneficiário é ele, a esposa e os filhos, num total desviado de mais de 40 milhões de reais, da qual Paulo Maluf diz que o dinheiro não é dele e que ele nunca abriu conta naquele país. É uma situação sui generis, né? Você tem uma conta com 40 milhões de reais, a assinatura é sua, beneficiário é sua esposa, seu filho e você diz que a conta não é sua porque não foi você que abriu. Então, quem abriu? Quem foi o beneplácito que abriu uma conta com 40 milhões de reais na Suíça? Ponto é que Paulo Maluf vinha sendo seguidamente investigado, né, e denunciado junto ao Supremo Tribunal Federal, já que, como deputado federal, ele tem o chamado foro por prerrogativa de função, também conhecido como foro privilegiado. E nesse foro privilegiado, ele conseguiu inúmeras manobras, né, de toda sorte, com a grande banca de advogados competente que ele tem, para postergar, né, as suas sentenças, para prescrever os crimes que eventualmente ele estava incorrendo, de maneira que ele permaneceu até o momento atual sem ser punido, teoricamente, pelos crimes que cometeu. Bom, essa situação acabou de acabar. Em abril de 2017, em caráter terminativo, o Supremo Tribunal Federal julgou um dos casos que Paulo Maluf foi acusado pelo Ministério Público de corrupção ativa. E neste caso, ele foi sentenciado a mais de 8 anos de prisão. Diante dessa situação, os advogados de Paulo Maluf foram seguidamente impetrando recursos diante do Supremo Tribunal Federal para evitar o cumprimento da pena e a perda do mandato de deputado federal que lhe foi imposta pela Corte Suprema do nosso país. Pois bem, no apagar das luzes de 2017, o ministro Edson Fachin determinou, então, o cumprimento da sentença, que a Polícia Federal imediatamente fizesse a apreensão de Paulo Maluf e lhe encaminhasse para o sistema carcerário. E, ao mesmo tempo, notificou a Câmara dos Deputados da determinação do Supremo pela cassação do mandato do deputado do Partido Progressista. Diante desse cenário, os advogados de Paulo Maluf consideraram absurda a decisão do Supremo, levando em consideração que Paulo Maluf já tem uma idade avançada, ele tem mais de 80 anos, que ele sofre de câncer e de uma série de outras doenças que foram elencadas pelos seus advogados, e justificava, então, o pedido para que Paulo Maluf ficasse, no mínimo, em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Isso foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, foi constituída uma junta médica, né, do Estado para verificação da condição de saúde de Paulo Maluf. De fato, foi constatado que ele tem câncer e que tem uma série de outros agravantes, né, de saúde, mas que o sistema prisional é capaz de tratá-lo, facultando a ele, sempre que necessário, for fazer o tratamento fora do sistema prisional, quando o sistema prisional não oferecer as condições suficientes e necessárias a esse tipo de tratamento que ele tem que se submeter. Então nós temos aí, pela primeira vez ao longo da sua história, Paulo Maluf indo para a cadeia. Ele, que foi um político, que cunhou lá ao longo da sua carreira uma expressão popular como político corrupto que rouba, mas faz. Infelizmente, uma parte da sociedade brasileira acaba considerando, de maneira generalizada, e não sem motivo, né, de que todo político é corrupto, né? Então, que pelo menos o corrupto faça. É pior daquele que é corrupto e não faz. Sob um ponto de vista cidadão mais amplo, né, nós poderíamos dizer que político não pode ser corrupto, fazendo ou não fazendo. E, portanto, há uma necessidade de mudança de consciência cidadã a respeito da qualidade dos políticos que nós elegemos. Porque, afinal, o senhor Paulo Maluf está lá porque a população assim votou nele. Então, a grande questão é
que pela primeira vez na sua história, Paulo Maluf vai para a cadeia. Pela primeira vez, nós temos políticos do alto escalão correndo um risco severo de ir parar atrás das grades. No entanto, se nós não mudarmos a estrutura política do nosso país, a qualidade dos políticos que ocupam os cargos no Poder Executivo e no Parlamento, a tendência é de que cenas como essa se repitam no momento futuro. Não basta punir o político no momento presente. Eu tenho que mudar os critérios de ascensão e permanência no poder. Dito isso, Paulo Maluf agora diz que vai recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal para que ele possa cumprir a sentença em regime domiciliar e para que ele não perca a condição de deputado federal. Bom, essas duas situações é algo que o Supremo irá julgar nos próximos meses. Lembrando que nós temos um mandato internacional de prisão contra Paulo Maluf, porque ele já foi julgado à revelia na França por lavagem de dinheiro, e há também o interesse nos Estados Unidos de levar o político igualmente a julgamento, porque, em tese, ele também teria lavado dinheiro em território americano. Portanto, há um mandato internacional Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. E temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário, BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum, tá certo? Custo nenhum, não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Clique LAC.